conte um pouco dessas histórias do passado sua. Mas assim, você quer saber qual é a história do passado? Porque assim, passado é passado, mas tem muitas histórias, né? Tem história que você tá começando e tem história que está se passando e que já passou e a gente vai tá lembrando aí alguns momentos para estar falando sobre os assuntos. Qual é a que você quer saber? Porque de história eu conheço muito. É aquela que você me contou naquele dia? Ah, tá, rapaz. Você quer saber a do disco voador? É. Então, olha só, era eu bem pequititinho. E eu fui pra festa escondido, mas minhas irmãs. Olha Eu só. não podia ir não, mas aí eu fui escondido. Fiquei de trás de uma moita de manhã, eu fiquei de 4 horas da tarde, o pessoal ia 10 horas da noite pra essa festa. E eu já fiquei de 4 horas da tarde até 10 da noite quando eles foram. E eu tava com um calção, que lá no interior chamava calção, aquele short velho que eles vestiam, chamava calção, feito de saco de açúcar, sabe? A minha mãe fazia, aí tingia com tinta amarela e verde, que era pra ficar aquela cor bonita, aquela roupona bonita, toda cheia de mancha e tal. E aí nós foi pra essa festa e eu tava descalço. Eu não tinha chinelo não, aí eu andava descalço. Aí chegava lá, eu com vergonha do povo, o que eu fazia? Eu ficava enterrando os pés dentro da areia, sabe? Enquanto o pessoal estava lá brincando, eu com vergonha do povo lá, todo para frente lá no meio da festa e com os pés lá dentro da areia. Aí, rapaz, na volta de lá para cá, aí assim, a gente já veio de volta lá, era mais de 1 hora para 2 horas que estava vindo de volta. Aí tinha um troço lá que o pessoal chamava disco voador. E esse disco voador, o pessoal falava o seguinte, que esse disco voador era um aparelho, chamava aparelho, que andava pegando o sangue das pessoas para levar para ninguém sabe para onde, ninguém nem conhecia o diabo de disco voador era esse, era um obra. E aí, o que acontece? Nós vimos de lá para cá, num limpão assim, no meio do limpo mesmo, do nada. Aí eu vi foi aquele bicho vindo, aqueles 2 focos de luz assim, rapaz, que tem, fazia só assim, ó. Só aquela soprada assim, parecia um carro descendo na banguela, sem zoado, só aquele assoprando. Quando eu dei fé, rapaz, eu falei pra minha irmã, digo, olha o disco voador, rapaz. Aí ela olhou assim, a do carro minha irmã que mora na Ceilândia. Aí ela olhou assim, ela começou, ai meu Deus, o disco voador vai pegar nós. Aí ela saiu berrando mais ou menos umas 2 horas da manhã, rapaz, ela saiu berrando naquele meio de mundo, correndo com medo, rapaz. Era eu, ela, com o pai de Zé Camilo, mais uns 2 caras, não sei se o pai de Pedro, meu cunhado também estava, eu sei que eram uns 4 irmãos, eu, ela, era um monte de gente. Aí a gente acabou se escondendo dentro de uma moita que tinha lá, rapaz, um moitiço que tinha lá. Aí a gente ficou correndo 2 riscos. Se o disco voador não pegasse a gente, tirava o sangue. Se ele não pegasse a gente para tirar o sangue, corria a gente ter a cobra dentro da moita e pegar a gente. Mas a gente arriscou para entrar dentro da moita, entramos dentro da moita. Passamos umas 2 horas dentro dessa moita, e aí de vez em quando a gente botava a cabeça fora e o disco não aparecia mais, o disco voador. Aí, depois o que acontece? Quando nós vimos que ele não vinha mais, aí a gente saiu andando no rumo de casa de novo, rapaz. E no meio do caminho tinha um jumento velho que meu pai botava lá, chamava Branquinho esse jumento. Rapaz, e ninguém lembrava que esse jumento estava lá, menino. Quando a gente estava passando no meio desse negócio, esse jumento se espantou com aquela manada de gente correndo, rapaz. Ele deu aquela rufada esquisita. Rapaz, essa minha irmã, ela pulou por cima desse jumento, cara. Ele levantou de uma vez, ela caiu do outro lado, quase quebra a cara no chão, rapaz. Foi a pior desgraceira essa noite, rapaz. Ela chegou lá em casa toda nervosa. Mamãe, o bicho tá me pegando, mamãe. E nisso a minha mãe já tava com a luz acesa e meu pai dizia assim, mulher não acende a luz não, que do jeito que ela vem nervosa desse jeito aí, se acender a luz ela vê a claridade, aí ela dá um desmaio e não levanta mais. Eu sei que nesse dia, meu amigo, foi um moído da mulher, tá, rapaz? Eu nunca vi uma coisa tão desgraçada como aconteceu nesse dia, essa viagem. Depois dessa viagem, eu nunca mais andei assim escondido do meu pai, porque veja só, como eu falei no primeiro momento, eu saí de lá 4 horas da tarde, já me escondi dentro de uma moita, para quando eles passassem 10 horas eu acompanhar. E isso eu fui sem ninguém saber. Quando eles viram que eu estava mais vezes, e o papai não sabe que tu tá vindo aqui? Eu digo, não sabe não. Rapaz, quando chegar lá em casa, ele vai te descer o cacete. Na verdade, nem precisou dele descer o cacete, o castigo veio mesmo, foi no meio da estrada. E desobedeceu o pai, o castigo veio mesmo, foi no meio da estrada. Mas pensa no dia de sofrimento, menino, foi esse problema nesse dia. Aí um outro dia, eu já mais, maior não, porque toda vida eu fui pequeno, né? Eu nunca fui grande. E aí no outro dia, eu fui pescar, rapaz, lá numa pescaria que tinha lá, num lugar que chamava Lagoa do Raimundo Pereira. E nesse lugar lá não era qualquer um que ia não, porque lá era um balseiro de salsa, que era Malva do Rei, que tem lá. E tinha um poção grande que lá dava muita traíra. E eu, moleque assim, mais ou menos uns 12 anos, eu era meio danadinho, eu gostava de pescar de noite.
Era 1 hora da manhã, eu saía para pescar, eu pegava moela de galinha e botava como isca, rapaz, e eu ia pescar traíra nesse lugar lá, rapaz. E tá eu lá pegando as traíras, menino, lá, e já tinha pegado 2 traíras. Rapaz, quando eu dou fé no meio da água, Júnior, olha só, Júnior, ó, um bicho com a mão cruzada desse jeito assim, Oxi. olhando pra mim desse jeito, no meio da água. E só aquela sombra, só uma sombra assim, rapaz. E eu olhei e o trem não se mexia não. E eu digo, ai gente, o que é aquilo ali? Mas parecendo uma pessoa, parecia demais com uma pessoa. Menino, mas não era gente não, cara. Quando eu vi aquela brincadeira ali, rapaz, eu tinha colocado os peixes que eu já tinha pegado, eu tinha amarrado num gás de salsa, que ele parece uma ramona de batata. Rapaz, quando eu vi esse troço, eu não aguentei não, menino. Aí eu desembainhei lá, rapaz, puxando o cambão com as traíras, com aqueles peixes tudo, rasgando no meio do mato, rapaz, gritando nesse meio de mundo afora. E eu nem enrolei o anzol, não dei conta nem de enrolar o anzol, com esse troço tão esquisito, bicho. Aí quando eu cheguei lá em casa, eu falando pro meu pai que tinha visto esse negócio, ele disse, não, isso é a mãe d'água que estava lá. Eu digo, mãe d'água porra nenhuma, rapaz, eu quero saber de diabo de mãe d'água. Eu sei que eu cheguei lá em casa, rapaz, nesse dia eu não dormi não, tão espantado, eu cheguei, era 1h30 da manhã, mas eu não dormi mais não, porque onde eu passava num balseiro de mato, que era tão fechado esse mato que não dava para ver a claridade da lua, menino. E eu, qualquer folhinha que passasse de perto de mim, era um grito que eu dava e um pulo, com medo desse troço que tinha passado lá. Zero.